Esta história é sobre o começo de uma lenda. Um menino que nasceu com a pior sorte de todas. Ele veio diretamente dos mortos. Não sabemos quem é o seu pai, apenas que a sua mãe está morta e pendurada em uma árvore. O motivo de sua morte só podemos imaginar. Talvez tenha sido morta por ser uma bruxa, uma herege, ou simplesmente pelo mero capricho de algum nobre. Mas sabemos de uma coisa: o menino que nasceu de seu ventre já sem vida precisou vir a este mundo como um verdadeiro lutador. Ao nascer, ele caiu de uma grande altura, em cima da poça de sangue e lama. Alguém ouviu seu choro e o salvou, e agora ele faz parte da aleatoriedade cruel do mundo de Berserk. Sua vida agora está sujeita à bizarra normalidade de um mundo onde os humanos são os monstros mais terríveis. Este é o início do arco da Idade de Ouro, onde veremos o começo da infância do Guts e presenciar seus maiores traumas, que irão persegui-los como uma sombra negra por toda a sua vida. Como sempre, clica no botão de hype, curte e se inscreve no canal e vamos lá pro vídeo. A história começa nos mostrando uma árvore com vários corpos pendurados, verdadeiros frutos macabros. Um grupo de mercenários está passando por ali e contempla aquela cena bizarra, enquanto que uma mulher que está seguindo aquele grupo corre para retirar do chão o corpo de uma pequena criança, aparentemente sem vida. Sabemos através de uma rápida conversa entre os mercenários que o nome desta mulher é Shizu e que ela recentemente perdeu um bebê. O líder daquele bando chama-se Gambino e ele perde rapidamente a paciência com aquela cena e tenta arrastar a mulher de volta, dizendo que aquela criança já está morta. Mas então todos são surpreendidos quando aquele bebê começa a chorar. A Shizu o pega no colo e começa a partir daquele momento a amar aquela criança como se fosse seu próprio filho. Aquele bebê é o Guts e este pequeno espaço de tempo de 3 anos em que será cuidado pela Shizu serão os únicos momentos de felicidade de toda a sua infância. O Gambino permite que a Shizu cuide da criança, mas alguns de seus soldados não veem aquilo com bons olhos, pois acreditam que aquela criança pode trazer algum tipo de azar. Porém, o Gambino não liga para aquilo, agindo como se não acreditasse naquele tipo de superstição. Mesmo assim, antes de ir embora, ele olha uma última vez em direção àquela árvore sinistra, como se estivesse duvidando de suas próprias palavras. 3 anos se passaram e vemos o Guts, ainda uma criança, tendo que enfrentar a dor de ver a sua mãe doente e à beira da morte. Ela está sendo cuidada por algumas curandeiras, que pedem ao Guts que não se aproxime, pois se ele for contaminado, provavelmente também irá morrer. As curandeiras perguntam onde está o Gambino, mas alguém responde que ele está provavelmente atacando algum castelo e reclama que ele não liga para a própria mulher. E é neste momento que o Guts se aproxima de sua mãe e segura sua mão, ficando a seu lado até o seu último suspiro. Desta forma, o Guts perde a sua mãe e também a sua infância. Passam-se mais 3 anos e o Guts, apesar de ainda ser muito novo, já participa das campanhas de guerra, atuando como uma espécie de escudeiro do Gambino, e vemos a realidade nua e crua da guerra. Em certo momento, o Gambino e o Guts estão no meio de um campo de batalha. Pessoas estão lutando por todos os lugares, homens e cavalos morrendo por toda parte, um verdadeiro caos. Enquanto luta contra outro mercenário, o Gambino pede ao Guts que ele traga uma lança e ele consegue matar o soldado inimigo, mas o corpo do homem cai em cima do Guts, enchendo o menino de pavor ao presenciar todo aquele sangue e vísceras. E a cena apenas se torna mais absurda quando o Gambino acerta um golpe em cheio no Guts e pergunta: por que você demorou tanto? Por acaso quer que eu morra? Desgraçado, você acha que consegue comida todo dia por causa de quem? Se eu morrer,
você também morre. Indignado com aquelas palavras, a criança olha para aquele que considera seu pai com um olhar de raiva, e o Gambino pergunta o porquê daquele olhar, dizendo que se ele não estiver feliz, vá em frente e lute sozinho. E ainda completa: por que será que a Shizu adotou um azarado como você? Mostrando que ele sente um grande ressentimento pela criança, quase como se o culpasse pela perda de sua mulher. Dias depois daquela grande batalha, vemos a rotina do Guts. Ele e o Gambino estão no acampamento mercenário. Eles estão treinando juntos, e logo de cara fica nítido o quão brutal o Gambino é com aquela criança, o fazendo passar por uma rígida rotina de treinamentos. Até mesmo de seus soldados tenta alertá-lo, dizendo que o Guts ainda é uma criança de apenas 6 anos de idade, mas o Gambino não dá a mínima para aquilo e diz que não pode deixá-lo simplesmente comer de graça, pois antes de mais nada, nós somos mercenários. Deixe ele se virar sozinho. Um dos homens diz ao Guts que ele deveria usar uma espada para o seu tamanho, mas o garoto recusa e volta a atacar o Gambino com tudo. E o mercenário responde, desferindo vários cortes na criança, mas mesmo ferido, o Guts não desiste, e com uma rápida estocada, ele consegue acertar o rosto do Gambino, surpreendendo o mercenário, que em troca quase arranca fora o seu nariz, deixando o garoto gravemente machucado, que é levado por outros companheiros de bando, enquanto perguntam ao Gambino se isto já não foi longe demais. Afinal, ele ainda é apenas uma criança. O Gambino não parece se importar nem um pouco com o garoto e mostra um semblante cruel e invejoso e um olhar que promete retaliação. A cena muda para o Guts, deitado em sua tenda. Ele parece bem fraco e também parece estar com muita febre. Enquanto está em sua tenda, ele escuta alguns companheiros de bando falando sobre ele e alguém que parece ser o próprio Gambino, perguntando até quando terá que alimentá-lo. Um outro homem diz que ele nasceu de um corpo morto e que para mercenários como eles, aquilo traz má sorte. Deveríamos apenas deixá-lo morrer. O homem termina dizendo que a Shizu deve ter morrido por culpa dele. O garoto, com muito medo destas palavras, se agarra à única coisa que até hoje lhe deu algum tipo de segurança, a sua espada, e dorme aninhado a ela. No dia seguinte, o Guts já parece estar melhor e o vemos praticando a sua esgrima na beira de um lago, dizendo consigo mesmo que sua mente só fica em paz no momento em que está manejando a sua espada. Ele pratica até suas mãos sangrarem. É quando o Gambino aparece, perguntando o porquê dele estar demorando tanto para levar um pouco de água. Ele logo percebe que o Guts está treinando e que suas mãos estão machucadas, e por isso lhe entrega um remédio, uma espécie de pomada, e pede que ele use em suas feridas, sendo que algumas destas feridas foram causadas pelo próprio Gambino. O garoto agradece, ao mesmo tempo ficando surpreso e incrivelmente feliz com aquela atitude, mostrando pela primeira vez a inocência que uma criança de sua idade deveria ter. Ele usa aquele remédio e se pergunta se o Gambino fez aquela boa ação por se sentir culpado por tê-lo machucado. Então mais 3 anos se passam e agora o Guts já está com 9 anos de idade e se encontra em mais um campo de batalha liderado pelo Gambino, o homem que ele considera como sendo seu próprio pai. O olhar do garoto está completamente mudado, um olhar frio e duro demais para uma criança. Ele veste uma armadura completa e usa uma espada claramente grande demais para o seu corpo. Antes do início da batalha, um de seus companheiros o previne para ter cuidado e ir com calma, mas o seu pai o pede para ir com tudo, pois aquela é a sua primeira batalha como guerreiro. O embate se inicia, aço colide contra aço e homens estão se matando por todos os lados. E no meio de tudo, o Guts tenta se igualar àqueles adultos. Aqui não há lugar para brincadeiras infantis. Se ele apenas piscar, sua cabeça será arrancada.
Ele luta com um soldado que quase o mata, mas consegue por pouco se esquivar e acertar em cheio o cavaleiro que o atacava bem abaixo de seu elmo, matando aquele homem na hora. Só que no mesmo instante, uma massa de ferro o atinge nas costas. Um enorme homem usando o mangual está prestes a lhe dar um último golpe, mas ele é salvo pelo Gambino, que mata o homem facilmente e lhe diz que isto aqui não é um treinamento. Depois de matar um homem, você não tem tempo para ficar sonhando. Você precisa ser rápido e continuar o trabalho. O bando mercenário, por fim, consegue invadir por completo aquele castelo, e a cena muda para o momento em que alguns nobres estão pagando pelo trabalho de cada mercenário, e a cena corta para o Guts, que está bastante feliz correndo em direção ao seu pai para lhe mostrar que ganhou seu primeiro pagamento. O Gambino pega sua bolsa de moedas, fica com tudo para si e deixa para o garoto uma única moeda e diz que ele precisa ser mais duro na próxima vez. O garoto parece não concordar com aquela atitude, afinal, aquele foi seu pagamento por arriscar a sua vida e também por matar, mas ele apenas aceita e fica calado. Enquanto vemos o Gambino indo de encontro a algumas mulheres, provavelmente para torrar o dinheiro do Guts, o menino vai embora para sua tenda, e quando o Gambino também estava de saída com uma garota do acampamento, um homem que se chama Donovan o chama para conversar. A cena muda novamente e vemos que já anoiteceu. O Guts está deitado em sua tenda, sentindo muito frio e tremendo, como se pressentisse que algo ruim fosse acontecer a qualquer momento, quando de repente ele nota que alguém entra em sua tenda e reconhece o Donovan, mas não entende por que ele está ali tão tarde da noite. O homem, envolto em escuridão, não responde nada, apenas avança em cima do garoto, como algum tipo de animal selvagem. E vemos o Guts tentando desesperadamente alcançar a sua espada, e assim termina a história. Este capítulo mostra o início da infância do Guts. Para falar com exatidão, podemos dizer que sua infância basicamente não existiu. Os únicos momentos em que o Guts pôde se sentir como uma criança foram nos 3 primeiros anos de sua vida, enquanto a Shizu, a sua mãe adotiva, ainda estava viva. Depois disso, ele foi sempre maltratado e explorado pelo Gambino, que apesar de tudo, era visto pelo Guts como uma figura paterna. Este arco é importante também para entendermos de onde vem toda a perícia em armas do Guts. O Gambino, apesar de muito cruel, era bastante habilidoso e o treinou nas armas. E o Guts, desde muito cedo, passou por inúmeras batalhas de vida ou morte contra mercenários experientes e apenas sobreviveu por ser um gênio em batalhas. E finalmente este é o arco em que vamos presenciar no próximo capítulo um dos maiores tabus do mangá de Berserk, o momento em que o Guts sofre um abuso pelas mãos de um de seus próprios companheiros de bando, e esta experiência deixará marcas em sua alma por toda a sua vida. Então este foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até aqui. Como sempre, clica no botão de hype, curte e se inscreve se ainda não for inscrito, e se quiser me ajudar ainda mais, vire membro e venha ver junto comigo o crescimento do canal. E o mais importante, deixa aqui a sua opinião. O que você acha da infância do Guts e também de como ele é tratado pelo Gambino? Comenta aqui embaixo e vamos debater o assunto. Obrigado a todos pelo apoio ao canal. Os últimos vídeos sobre Berserk vão aparecer aqui na tela. Eu vou ficando por aqui. Se cuidem e até a próxima.